Isaías 61, versículo 1, olha o que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim, vamos ler juntos essa parte, fala assim comigo, a fim de que sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Põe a mão no seu coração, fala assim: Senhor Jesus, fala comigo, eu necessito ouvir a sua voz. Amém? Amém. Queridos, eu comecei na semana passada com o tema eclésia, e a palavra eclésia no grego é o que foi traduzido para nós em português, igreja. Amém? Em Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 18, Jesus pergunta aos discípulos: o que as pessoas dizem de mim? Quem elas dizem que eu sou? Aí eles falam, uns acham que o Senhor é Elias, um dos profetas, e aí Jesus fala assim com eles: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: e tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E a palavra que ele usa ali é justamente eclésia. Edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um texto muito forte da Bíblia, que Jesus disse, é a primeira vez que Jesus fala que estabeleceria a igreja, né? Como eu disse na semana passada, só para que você entenda um pouco, você que de repente não estava aqui, os judeus pensavam que Jesus vinha para estabelecer um reino terreno. Eles pensavam que Jesus seria um tipo de Davi, um rei que viria para tirar o poder de Roma de sobre eles, e estabelecer o reino de Israel novamente, agora livres do poder de Roma. Mas Jesus deixa muito claro que o reino dele não era nessa terra, ou não era desta terra. E aí aqui no texto de Mateus 16, Jesus fala que veio para estabelecer a sua igreja, em cima daquela afirmação que Pedro havia dito. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, quando ele fala tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu falei na semana passada, a palavra Cristo, ela veio traduzida para nós de Mexia, que é Messias. Amém? Então Jesus Cristo, ele é o Messias, Jesus Messias, Meshiach em hebraico, e essa palavra significa ungido. E o texto de Isaías é uma profecia falando do ungido que viria, do Messias que viria. Nós lemos ali em Isaías, amém? E aí o que acontece é que a Bíblia fala que o Espírito do Senhor estaria sobre Jesus, e que ele o havia ungido para pregar as boas novas, curar os quebrantados de coração, pôr em liberdade os cativos e oprimidos, e fazer com que a tristeza fosse arrancada da vida dessas pessoas, e que eles se tornassem carvalhos de justiça, plantios de Jeová. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo justamente o que Jesus veio e fez. Ele veio como ungido, como Salvador, como Messias. Ele nos salvou e ele nos fez carvalhos de justiça. O que é isso, pastor? Eu expliquei aqui na semana passada. Carvalho é uma árvore e ela pode chegar a 40 metros de altura. E quando a Bíblia faz menção que em Jesus nós nos tornamos carvalho de justiça, é que nós somos plantados por Ele em Jesus,
e que nada poderá nos abalar. Imagina para derrubar uma árvore de 40 metros de altura. Diz aí os estudiosos nesta área que pelo menos o carvalho tem 3 vezes a sua altura, o tamanho da sua raiz. Então ele está edificado de tal forma, e tem no mínimo 2 metros, uma árvore de 40 de altura, lógico, no mínimo 2 metros de diâmetro. Então é muito difícil de ser derrubado. E a Bíblia diz que Jesus veio então, nos livra da dor, nos livra do pecado, traz óleo de alegria ao nosso coração, nos faz sermos carvalhos de justiça. Mas a Bíblia continua dizendo, fala assim: plantios do Senhor para a glória do seu nome. E é sobre isso que eu quero falar. O que tem a ver eclésia com plantios do Senhor? É um texto profético sobre a fundação da igreja. Quando a Bíblia fala que o Senhor nos faria plantio dele, está lá em Isaías, muitos anos antes de Jesus, profeticamente já estava falando que o ungido viria e estabeleceria a sua igreja. O texto de Isaías 61 fala que o ungido viria e ele estabeleceria um povo, que seria o plantio do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre sermos plantios do Senhor, está dizendo que alguém espera os nossos frutos. Fala com o seu vizinho assim: se você é plantio do Senhor, alguém espera os seus frutos. Você está me entendendo? Porque ninguém tem uma plantação por ter. Quando alguém faz uma plantação de arroz, a ideia é que no final do tempo certo ela colha arroz. Amém? Então um plantio, ele só é estabelecido com um propósito final de que haja uma colheita. Então a Bíblia diz que o Messias vem, o ungido vem, ele liberta os cativos, ele perdoa as pessoas, ele cura os quebrantados de coração, ele nos faz ser árvores dele, plantados nele, firme nele. Mas o desejo é estabelecer uma igreja que dará frutos. Quando a Bíblia diz que ele veio e estabeleceu esse plantio dele, o desejo do coração de Deus é que nós geremos frutos. João no capítulo 15 deixa isso muito claro. Ele disse: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então o desejo de Deus para nós, quando nos chamou e estabeleceu-nos como sua igreja, é que nós possamos dar frutos para Jesus. A palavra eclésia, eu falei na semana passada, é interessante, porque quando a gente fala igreja, a gente pensa nessa reunião, amém? Domingo você fala assim: vou onde? Na igreja. Na verdade você vai no prédio da igreja, porque a igreja somos nós. Se nós nos reunimos debaixo de uma árvore para cultuar, você pode dizer: eu vou para onde? Para a igreja. Mas vou chegar lá, não tem uma igreja? Sim, a igreja estará lá. Não importa se não tem paredes ao redor dela. Está me entendendo? E aí a palavra eclésia é justamente isso. Quando Jesus diz assim a Pedro: olha Pedro, sobre essa tua afirmação que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou estabelecer a minha eclésia. Ele estava dizendo o seguinte: eu vou estabelecer aqueles que são chamados para fora. A palavra eclésia, um dos significados dela é que nós fomos chamados para fora. Nós nos reunimos para adorar, nos reunimos para nos enchermos do Espírito Santo. Não é para que você não entenda ou vá por um caminho errado, como muita gente vai, dizendo: não há necessidade de congregar, porque eu sou a igreja do Senhor Jesus. Isso é um erro teológico. O escritor aos Hebreus diz que nós não devemos de congregar como muitos fazem. Então nós temos que nos reunir como corpo de Cristo, amém? Porque o membro que não está ligado no corpo, morre. Pastor, eu não tenho vínculo com nenhuma igreja, eu não sou membro de nenhuma igreja, meu pastor é Jesus, e não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso de nada. Está desligado do corpo, já está morto, de repente não sabe, espiritualmente. A Bíblia fala que o que é ligado na terra,
é ligado no céu. Quando a gente recebe um membro da igreja, igual nós recebemos aqui hoje, nós estamos ligando no céu essa pessoa como membro do corpo de Cristo, querido. Amém? A Bíblia diz para a gente fazer isso, é importantíssimo, porque se um membro se desvincula do corpo, provavelmente vai morrer. É a mesma coisa você arrancar um galho de uma árvore. Arranca o galho de uma árvore, primeiro, segundo dia, de repente ele vai continuar com as folhas verdes, mas uma coisa vai acontecer e é certa, ele vai secar e morrer. Então há uma necessidade em vincular-se ao corpo de Cristo que somos nós. Na verdade nós somos membros do corpo de Cristo, é que Paulo fala aos Coríntios. Agora, como eclésia, existem alguns fundamentos que Deus espera de nós. O que significa ser plantio do Senhor? O que significa ser eclésia? Sabe, o que Deus espera de nós como sua igreja? Falando português claro, abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 12, verso 30. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e toda a tua força. O primeiro grande valor da eclésia estabelecida por Jesus é que esta igreja ama o Senhor acima de tudo. Fala assim comigo: Deus espera de mim, como sua igreja, que eu ame acima de tudo. Jesus falou isso: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. São valores que não tem como a gente trocar por nada. Você, igreja de Jesus, nós, igreja de Jesus, nós temos que colocar isso no nosso coração. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. O maior valor da igreja verdadeira de Jesus é que ela ama a Deus mais do que a própria vida. Sabe, e como é que você tem medido o seu amor a Deus? Será que nós temos tempo para esse Deus que dizemos amar? Será que um encontro semanal basta? Como é que tem sido a nossa vida como igreja acerca de um valor tão poderoso que Jesus estabeleceu para nós, que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas? Amar ao Senhor sobre a nossa carne, amar ao Senhor sobre as nossas vontades, amar ao Senhor sobre o nosso desejo de vingança, amar ao Senhor sobre a raiva, amar o Senhor sobre todas as coisas, sobre os sonhos, sobre os desejos, sobre os planos. Sabe, esses dias eu estava orando e eu falei com Deus, falei: Senhor, olha, quer saber de uma coisa? Eu estou cansado de viver da forma que eu quero, eu não quero mais, eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quer. E olha que eu luto com todas as forças para que Deus governe a minha vida mesmo, mas sou falho. Mas eu entendi que é muito melhor viver aquilo que Deus quer, é muito melhor amar a Ele mais do que os meus sonhos, é muito melhor amar a Ele mais do que os meus planos, é muito melhor. Sabe, não estou te dizendo que você não deve sonhar, você deve sonhar, sim, sonhe, eu quero te estimular a sonhar, mas eu digo de todo o coração, eu coloquei no meu coração: Senhor, não importa os meus sonhos, eu quero a sua vontade. Sabe, não importa os meus planos, eu quero os seus planos. Não importa o meu querer, eu quero o seu querer. Eu quero aprender a te amar sobre todas as coisas. Eu quero aprender a te amar quando tudo estiver bom, mas quando também tudo estiver ruim. Eu quero aprender a te amar quando todos estiverem me abraçando, falar: cara, você é muito legal, ou quando virarem as costas para mim. Eu quero aprender a te amar quando me honram, quando me desonram. Sabe, eu quero aprender a te amar quando tudo vai bem,
mas também quando tudo vai mal. Porque amar quando tudo vai bem é fácil, ou dizer que ama é fácil, mas na verdade, eu escutei algo que eu nunca mais esqueci: amar e não se dar, não é amar. Porque falar que ama é fácil, agora entregar-se é outra coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Deu o seu Filho. Eu posso até dar algo sem amar, mas amar sem dar, não existe. Aquele que ama se entrega, aquele que ama doa seu tempo, seu coração. Sabe, eu fico às vezes pensando, quão longe nós poderíamos estar como eclésia de Jesus, se amássemos a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Eu fico vendo os testemunhos dos apóstolos, eu me sinto um miserável, porque eu não lembro bem se foi André, eu não sei qual deles, mas um dos que foram crucificados, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, diz a história, mas um deles que foi crucificado, se eu não me engano foi André, não lembro, depois você pode pesquisar, que o Google é mais inteligente que eu sei que quando estavam levando ele para a cruz, se você lembrar me ajuda, e ele olhou para a cruz, ele falou: ó cruz, como eu ansiava abraçá-la. Sabe, estavam levando o cara para matar, pregado na cruz, e ele achava uma honra poder morrer como seu Senhor morreu. Quando você vê Paulo escrevendo as suas cartas e dizendo tudo que ele passou por amor ao Evangelho, é uma loucura. Apedrejado não sei quantas vezes, naufrágios 3 vezes, 3 vezes chicoteados com a quarentena menos 1 dos judeus, 39 chicotadas, e saíam rindo e dando glória a Deus por aquilo. Sabe, um amor louco por Jesus, um amor louco por Jesus. Deus nos chamou para amá-lo sobre todas as coisas, mas nós trocamos o amor que temos por Ele, ou que falamos ter, por 5 minutos de prazer. Sabe, às vezes você tem trocado o amor que você fala ter por Deus por um vídeo na internet que satisfaça sua carne em alguns segundos. Tem tantas outras coisas que nós fazemos dizendo que amamos a Deus, mas temos que parar para analisar a vida de verdade. Será que eu tenho sido alguém que ama a Jesus de verdade? Será que eu estou disposto a abrir mão de alguma coisa por esse amor? Porque, como eu disse, amar sem entrega não é amar. Eu amo a Deus, então Ele espera que você se entregue a Ele de verdade. Esse é o primeiro dos valores que a eclésia de Cristo traz no seu coração. Essa igreja ama Jesus mais que todas as coisas. Está me acompanhando? Sabe, não perde um momento. Ama Jesus mais que todas as coisas. Agora a eclésia de Jesus, ela recebeu esse amor, mas ela não retém só para ela. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 5, verso 42. Atos 5, versículo 42. Foi não?
Diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam, fala comigo, não cessavam, amém? De ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Queridos, isso aqui está falando da igreja primitiva, da eclésia que Jesus fundou, amém? E a Bíblia diz que todos os dias, no templo e nas casas, eles não cessavam de anunciar a Jesus. Fala com seu vizinho assim: você tem um privilégio, você está numa igreja que luta para praticar essa verdade. Fala com ele: no templo e nas casas, amém? Nas casas nós chamamos de GC. E Jesus espera que a sua igreja atual faça a mesma coisa que a igreja primitiva fazia: não cessem de falar dele nos templos e nas casas. Queridos, eu estava pensando esses dias, até coloquei aqui no bloco de notas do meu celular e fixei para não esquecer. O que nós precisamos para ter 1000 pessoas salvas dentro deste lugar? Somente 100 GCs com 10 pessoas cada um. Você acha difícil ter 10 pessoas dentro de um GC? Não é, irmãos. Quase todos os nossos GCs aqui tem mais que 10. Eu só preciso de 100 líderes de GC. Se cada um de vocês virasse um líder de GC, a gente já teria 100 GCs. Sim ou não? A gente tem mais de 100 pessoas aqui hoje. E cada GC com 10 pessoas, a gente teria 1000 almas servindo a Jesus aqui dentro. 5 cultos com 200 pessoas, tá bom para você no domingo? Eu prego 5 sem reclamar. Eu falei aqui na semana passada, vou colocar no grupo lá a igreja para você ver. Tem uma igreja na Índia, um dos países mais perseguidos, que mais perseguem cristãos. Com 20 anos a igreja começou com 4 pessoas, agora está com 300 mil membros. 300 mil membros, você entende isso? 20 anos, irmãos, de igreja na Índia. Fala com o seu vizinho: se lá dá, aqui também dá. Só depende da gente. Só depende da gente colocar na cabeça. Deus não nos chamou para ser uma igreja reunida dentro das 4 paredes somente. A gente vem aqui, recebe uma palavra de Deus, adora a Deus junto. Aí, sabe quando os gravetos se juntam, a chama acende, e depois a gente sai por aquelas portas, levando Jesus e anunciando de casa em casa o seu amor. Eu propus nos GCs, até dezembro, cada GC com 20 membros. Amém? Cada GC com 20 membros. Para quê, pastor? Para que o ano que vem a gente já comece com... Nós estamos agora, vamos ter 9 GCs, com pelo menos 18. 18 com 10 cada um, olha que bênção. Amém? Mas ainda é muito pouco. Porque o nosso Deus pode muito mais. Mas pastor, qual é a intenção? Ter uma igreja cheia para a gente poder dizer: caramba, nossa igreja é cheia. Não é essa a intenção. A intenção é ter o inferno vazio. Eu contei aqui na igreja no domingo passado, o Alan e a Oxana, na verdade o Pretinho se perdeu. Eles não perderam o cachorro se perdeu deles. O Pretinho tem quantos anos já? 10 anos. Então imagina, você tem um animal de estimação há 10 anos, e pensa num animal abençoado aqui, cachorro. Ele não late, só come e dorme. E quando eu durmo lá no sítio deles, ele lambe minha cara, minha mão quando eu estou dormindo. Mas daí, a cara não, só a mão que já lambeu. Uma bênção. E o animalzinho sumiu semana passada, se perdeu.
sério, quase me fez chorar, e eu sou difícil de chorar, pergunta a pastora. Eu contei aqui na semana passada, e quando nós estávamos vindo para cá, diante dessa notícia que o Pretinho tinha se perdido, orando para Deus fazer o milagre, para que eles achassem o Pretinho, e ele foi achado, glória a Deus. O Espírito Santo falou comigo: vocês estão chorando por um cachorro, não quer dizer que ele não tenha valor, mas quanto vocês têm chorado pelas almas que estão perdidas. Aí eu falei lá no nosso GC na quarta-feira passada, o Alan passou o dia inteiro, quase até a madrugada, procurando o Pretinho. Estamos fazendo isso pelas almas. Será que nós passaríamos o dia inteiro, até a madrugada, procurando uma alma que se perdeu? Quantas pessoas, você que já é daqui da igreja, já tem tempo, sabe que não estão mais aqui, estão no mundo, nenhuma ligação a gente faz, a gente não vai na casa dela, não é ir lá e falar: ó, agora tem um pastor legal lá, não é isso não, pelo amor de Jesus Cristo, faz isso não, faz propaganda de Jesus, porque pode ser que a pessoa venha, não seja nada daquilo que você falou. Mas deixa eu te chamar a atenção a uma coisa: vamos fazer diferença nesse mundo. O diabo está louco para nos parar, porque ele sabe do que Deus quer fazer. Nós estávamos reunidos esse mês no congresso de pastores, lá no sítio da igreja no Peniel. Uma semana antes, Deus deu um sonho a um adolescente da igreja, um adolescente. Ele viu o Peniel pegando fogo, o sítio da igreja incendiado, e o diabo falou: eu quero pará-los, eu quero parar essa igreja. Falou com um adolescente. Se eu não me engano, não sei se foi o primeiro ou o segundo dia, segundo? No primeiro dia do congresso, as mulheres, as pastoras estavam no lado, os homens de outro lado, e nós terminamos, e como mulher fala pouco, elas não terminaram, e o bispo até falou depois: já está virado por causa da hora, e o jantar estava tarde, e elas não vinham. De repente, um dos quartos começou a pegar fogo. Glória a Deus, nós estávamos ali, uma correria só, jogando água, apagamos o fogo. Apagamos não, porque eu não deu tempo, nem cheguei lá, mas apagaram o fogo. E Deus havia mostrado em visão para um adolescente, uma semana atrás, o diabo queria incendiar, porque ele disse que queria parar essa igreja, que você faz parte, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós somos desafiados como pastores a fazer mais pela igreja de Jesus na terra, e salvar muito mais vidas. Só que eu preciso de você para isso. Sabe por quê? Porque as pessoas que você pode alcançar, eu não posso, eu não conheço, eu não tenho esse poder. Eu posso orar com você aqui, eu posso te discipular para isso, eu posso te ensinar para isso, ou se você me levar até elas, mas é mais fácil você já está lá. As pessoas que trabalham com você, eu não posso alcançar, eu não trabalho com elas. As pessoas que estudam na sua sala, eu não posso alcançar, eu não estudo com elas. Sabe, gente, eu escutei um testemunho que uma irmã abriu um GC no ônibus. Olha que loucura! Como é isso, um GC no ônibus? O tempo que ela demora para chegar no serviço parece que 40 minutos, não estou lembrado muito bem. Você estava lá? Ou foi só nos homens? Não lembro. Sei que ela ia um pedaço, e todo dia pegava um ônibus com as mesmas pessoas, e ela sabia onde as pessoas desciam, e aí começou a fazer um GC dentro do ônibus, o meio do louvor, fazia uma dinâmica, uma palavra. Gente, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Sabe, existem GCs de adolescentes, só que tem um outro nome que eu não sei qual é, vocês lembram não? Na escola? É isso aí, não sei como é.
Whey que eu sei é o negócio que você toma para ficar forte, né? Wake. Quase o Ike. Tá vendo? Aqui nós não temos o Wake, mas nós temos o Ike. Aleluia. Mas pode abrir um Wake na escola. Então o Wake é um GC na escola. Um adolescente se levanta lá e começa a falar de Jesus na hora do recreio. De repente tem 30, 40 pessoas ouvindo. Por que você não faz isso lá no seu serviço? Sem misturar as bolas, tá, irmão? Com respeito às autoridades. Mas no seu tempo de almoço, chama umas pessoas e fala aqui, vamos orar. Vamos orar. Queria compartilhar o que Deus pôs no meu coração com vocês. A igreja eclésia, ela leva Jesus no templo e fora do templo. E o que eu dei para os irmãos ali, eu vou parar por aqui pelo horário, porque eu quero orar um pouco. Eu ainda tenho só 9 pontos para pregar sobre isso. Porém, a partir dessa terça-feira você vai ouvir todos esses 9 pontos na terça-feira. Nós vamos ter uma série de mensagens chamada Eclésia. Amém? Então nas terças-feiras nós vamos estudar os valores da Eclésia de Jesus. Os presbíteros, a pastora, aí eu descanso na terça, porque aí eu deixo o povo e fico só no domingo. Mas Deus tem usado poderosamente os líderes dessa igreja para falar ao nosso coração na terça-feira. Se você não tem vindo na terça, fala com o seu vizinho, se você não tem vindo na terça, está perdendo. Então nós vamos continuar essa mensagem durante aí umas 5 ou 6 terças-feiras, amém? Eclésia, chamados para fora. Ao sair aqui você vai ganhar uma filipeta, um marcador de página, que vai estar escrito assim, Natanael 3. O que é isso, pastor? Vou resumir. A Bíblia diz que Filipe tem um encontro com Jesus, e mudou a vida dele, e a primeira coisa que ele faz, ele vai até Natanael e fala, cara, eu encontrei o Messias, Jesus de Nazaré. Aí os amigos são muito debochados às vezes, né? Aí Natanael vira para ele e fala assim, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Debocha. E aí Filipe, com muita sabedoria dada pelo Espírito Santo, fala assim, vem e veja com os seus olhos. Natanael foi. Filipe podia entrar numa briga, né? Rapaz, para de falar isso, você não sabe o que você está falando, você está em pecado, você vai para o inferno. Não, ele não brigou, ele falou, vem e veja, vem experimentá-lo, depois me fala. E a Bíblia diz que Natanael vai, e quando ele chega perto de Jesus, é uma coisa que me marca muito. Você acha que Jesus sabia o que acontecia com Natanael? Sabia ou não? Sim, sabia. Quando Jesus vê Natanael, Jesus não fala assim, ainda bem, pecador, que você veio até a mim. Sabe o que Jesus fala? Jesus vira para Natanael e fala assim, eis aí um verdadeiro judeu, em quem não há dolo. Em vez de Jesus condenar aquele cara, falar que ele estava perdido, que era religioso, Jesus não faz isso. Ele fala, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Rapaz, verdadeiramente você é o cara. Jesus o elogia. Só que ele não sabia que depois do elogio viria algo. Jesus fala assim, e eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. Sabe, a Bíblia não relata, mas provavelmente Natanael estava num dia mau, debaixo de uma árvore, sofrendo, e quando Jesus fala assim com ele, eu vi o que estava acontecendo lá. Eu vejo todas as coisas, Natanael. Natanael se quebra e fala assim, tu és verdadeiramente o Senhor. Aí Jesus fala assim com ele, porque eu disse que te vi lá debaixo da árvore, você acreditou? Coisas maiores do que essa você vai ver. E Natanael torna-se um novo discípulo de Jesus.
através de um simples convite de Filipe. Já te expliquei a história, amém? Você vai pegar aquele marcador de Bíblia e vai colocar ali 3 nomes. 3 pessoas que você sabe que ou está afastadas do caminho do Senhor ou não conhece a Jesus. Homem, põe homem, mulher, mulher, a não ser que seja da sua família. Ah, pastor, eu vou orar pelo meu pai, pelo meu irmão, pelo meu tio. Amém. Você é mulher, pode fazer. Mas se é amigo, ponha homem, amigo, mulher, amiga. Amém? Conhecido, ponha mulher, mulher, homem, homem. Nós não queremos gerar problema. Porque você vai mandar mensagem para essa pessoa, aí manda uma mensagem para a esposa do cara, imagina o problema que pode acontecer. A intenção é boa, mas vamos fugir da aparência do mal. Então você vai pegar esse papelzinho no final do culto, e esses serão seus Natanaéis. Todo mês de agosto nós vamos orar por essas pessoas. Amém? Amém? Vamos fazer alguma coisa a mais para Jesus? E um dia na semana você vai jejuar por elas. Se você tiver inserido em um GC, tem um dia lá do seu GC. Provavelmente na semana que vem, no seu GC vai ser falado. Amém? Nos meus GC já acertei o dia. O que eu vou fazer nesse dia, pastor? Tirar uma refeição, ou almoço ou jantar. Ninguém vai morrer por isso. Eu tomo remédio, aí depois me manda mensagem no WhatsApp que eu te ajudo com isso. Porque tem pessoas que tomam remédio, que não podem ficar sem se alimentar por conta de diabetes às vezes, aí a gente resolve, ok? Mas a grande maioria está livre. Então, no nosso GC, por exemplo, no Monte Castelo, é na quinta-feira que nós vamos jejuar. No meu GC aqui, é na quarta-feira. Amém? Então, cada GC faz o seu dia. Se você não está vinculado a um GC, escolha um dia da semana. Mas o ideal é que você vá para um GC. Todo mês de agosto, então, uma vez por semana, você vai orar por essas 3 pessoas. Ok? E jejuar uma vez na semana por elas. E vai começar a mandar uma mensagem, se aproximando. Primeiro você ganha ela para você, depois você ganha ela para Jesus. Como é que você está? Tudo bem? Eu já falei aqui na igreja, eu tenho um filho de 22 anos que está afastado dos caminhos do Senhor. Deus colocou isso no meu coração, desde a semana passada eu já comecei. E aí, rapaz, como é que você está? Ele mora com a minha mãe. Ah, pai, estou mais ou menos e tal. Aí eu falei com ele, hoje mesmo mandei mensagem, e aí cara, já começou a fazer a caminhada? Não estou falando de Jesus para ele ainda. Aí o abençoado Julinho, um dia desse, pegou meu celular, vou contar rapidinho. Eu tinha emprestado para ele treinar violão, mas ele pegou o celular, e quando eu vi, meu irmão, ele tinha mandado umas 10 mensagens para o Mateus. Rapaz, e ele não sabia nada disso. Se converta, cara. Aí, servir a Jesus é legal. E aí ele escuta as coisas que eu falo, e ele botou lá no papel. Eu falei esses dias aqui que a muçulmana falou, que a ex-muçulmana falou, né? Não sei se você lembra. Os familiares queriam matá-la porque ela se converteu, e ela falou assim: ninguém pode matar o que está morto. Aí botou lá, Mateus, ninguém pode matar o que está morto. Mandou as mensagens lá. Eu não queria falar de Jesus até então, mas ele se adiantou e falou amém. Quem sabe a palavra vai germinar. Mas uma criança está evangelizando, irmão. Amém, queridos? Então vamos fazer esse compromisso. Vamos ficar de pé. Você vai orar comigo por 3 pessoas. Amém? Jejuar uma vez na semana por essas pessoas. Pastor, mas olha só, eu vou orar para uma pessoa que está lá nos Estados Unidos. Esse propósito do Natanael não é essa ideia, porque a ideia é que a gente traga essas pessoas para o GC e para esta igreja, ok? Então são pessoas do seu, lá vai estar escrito, do seu oikos, que é o seu próximo, que está próximo a você. Então pessoas que você possa levar no GC, possa trazer aqui na igreja. Amém? Ah, pastor, mas e a pessoa que eu quero orar por ela que mora lá nos Estados Unidos? Amém, pode orar também, no seu dia a dia, nas suas orações, todo dia. Nesse projeto, ser específico assim. E aí, todo mês de agosto, vamos estar orando pelos Natanaéis.
E em meados de setembro nós vamos ter um culto especial aqui chamado Culto do Amigo, e essa pessoa vai vir em nome de Jesus, e vai ser poderoso o que Deus vai fazer na vida dela. E fora isso, projeto evangelístico que nós vamos iniciar, vamos para cima, gente, tem muita gente perdida. Deus nos chamou para ser sua eclésia.